Batalha do Armagedon é um dos temas mais controversos do cristianismo em si no geral. Porque se a gente for analisar a interpretação das igrejas evangélicas, as igrejas protestantes pós-modernas, praticamente todas vão entender como sendo uma batalha literal, acontecendo, alguns dizem, entre o Oriente e o Ocidente, as nações de ambos os polos da Terra, se encontrando em dado momento em Israel, com o surgimento do anticristo, né? Então, você vê ali diversos tipos de interpretações subjetivas, cada teólogo, cada pastor do mundo evangélico protestante tem uma visão um pouco diferente da outra, porém, majoritariamente, todos eles acreditam que é uma batalha literal que irá acontecer na Palestina, no Vale de Jezreel, como nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? Porém, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma visão um pouco mais peculiar a respeito desse assunto. Nós não entendemos que é uma batalha literal, e como o irmão Roberto já falou, e aqui eu vou abordar um pouco mais sobre isso, né, de que é uma batalha em que nações, de fato, vão se encontrar e pelejar lá na Palestina. Essa não é a visão adventista tradicional, por mais que entre os nossos antepassados, alguns tenham aderido a essa perspectiva, tá? Atualmente, nós vamos ver aqui mais para frente também de forma mais detalhada, a igreja entende essa batalha como sendo algo simbólico, como sendo um conflito cósmico, universal, que abrange os últimos acontecimentos relativos às atuações de Satanás e de Deus nesse mundo, no contexto da mensagem dos três anjos, tá bom? E aí nós vamos ter a oportunidade de ir delineando pouco a pouco e extraindo conteúdo a respeito desse assunto pelo poder do Espírito Santo de Deus. Bom, na tela nós estamos aqui com o texto de Apocalipse 16, versículo 12 até o versículo 16. Eu estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada. Mas antes eu convido os nossos irmãos a abaixarem as vossas frontes e falamos com o nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós a Ti somos gratos por todas as dádivas que o Senhor nos concedeu, inclusive, Pai, pelo conhecimento bíblico que o Senhor fez esta igreja desenvolver ao longo, meu Pai, de sua existência. Muito obrigado porque a Tua verdade chegou até nós e nós suplicamos a Ti que ela possa ter um efeito prático em nossa vida, nos preparando, Pai, para os últimos momentos da história da Terra. Que nós possamos ter a nossa mente voltada para as coisas celestiais, a fim de compreendermos os teus planos para nós, Senhor. Abençoa esta tarde, abençoa ainda cada pessoa que irá ministrar. Fique com a vida do pastor Gilberto Tais. Se for da tua vontade, ele esteja aqui conosco, Pai, para ministrar a respeito da ressurreição especial, tema tão importante também para os nossos dias. Agradeço pela vida do irmão Roberto, que está organizando esta vigília com o objetivo, Pai, de levar o conhecimento da tua palavra para nós que tanto necessitamos na época em que vivemos, Senhor. Suplicamos pelo poder do Teu Santo Espírito e a iluminação dos mais altos céus para compreendermos o que diz a Tua boca. Em nome de Jesus. Amém. Bom, em primeiro lugar, vamos entender o contexto antes de lermos o seguinte relato do Apocalipse a respeito da Batalha do Armagedon. Nós estamos aqui na sexta praga. E antes da sexta praga acontecer, ela é antecedida por 5, e sucedida pela sétima praga, que é a ruína total de Babilônia. Ali nós entendemos como sendo a volta de Cristo, a sétima praga, tá? Quando Cristo se manifesta e finalmente dá um basta nos poderes antagônicos a ele nesta terra. Só que o capítulo 16 do livro de Apocalipse, que é onde está o relato das 7 pragas, ele é antecedido por uma cena, que é a cena em que Jesus deixa o santuário celestial e as 7 taças da ira de Deus, preparadas sem mistura, né, no cálice da sua ira, são derramadas sobre a terra. Então, a gente já consegue entender um primeiro aspecto a respeito deste assunto. As 7 pragas, essencialmente, tendem a acontecer após o fim do tempo da graça, tá? Porém, a gente vai ver que a sexta praga, que é a respeito da Batalha do Armagedon, ela abre uma exceção. Ela, de fato, acontece após o fechamento da Porta da Graça, mas a preparação para essa batalha se dá anteriormente a esse momento, tá? Ao que nós vamos ver daqui a pouco, após nós lermos o texto. O versículo 12 vai começar dizendo assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Eu queria que vocês fossem
já captando essas informações aqui que vão ser muito importantes para nós. Primeira informação que aparece aqui é a presença do grande rio Eufrates, tá bom? As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. O segundo ponto, quem são esses reis que vêm do Oriente? Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui vai haver um parêntese, uma exortação vinda do próprio Cristo, né? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E o versículo 16 termina o relato dizendo: então ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então aqui nós temos uma série de acontecimentos que acontece de forma sucessiva. E a primeira coisa que acontece é o secamento do grande rio Eufrates. Para mim, para a gente entender o que é de fato essa batalha e como ela vai acontecer, nós temos que interpretar, em primeiro lugar, esse secamento. O que significa o secamento do rio Eufrates, que abre passagem para os reis que vêm do Oriente, tá? E aqui nós encontramos duas classes de reis. Em primeiro lugar, são os reis que vêm do Oriente, e em segundo lugar, são os reis que vêm do mundo inteiro. E esses dois reis, eles se encontram para essa batalha. Os reis que vêm do Oriente e os reis que vêm do mundo inteiro. E ali eles se encontram justamente para poder finalizar o conflito entre o bem e o mal, que vai terminar na manifestação do grande dia do Deus Todo-Poderoso, como finaliza o verso 14, tá? E aí o versículo 16 diz que eles se juntaram em um lugar em que hebraico se chama Armagedon. Bom, antes de nós interpretarmos propriamente o texto, eu queria trazer aqui à tona a vocês as interpretações adventistas que vieram a surgir desde que a nossa igreja se fundamentou e, na verdade, desde ali o momento do grande desapontamento, em 22 de outubro de 1844, os adventistas ali, antes mesmo de guardarem o sábado, os mileritas já tinham entendimento a respeito disso, tá? Mas esse entendimento ele foi se tornando mais sólido depois ali de 1845, 847, 850, que já se estava guardando o sábado do sétimo dia e tendo uma compreensão mais ideal a respeito de quem era a besta de Apocalipse 13, que sobe do mar, que representa o catolicismo romano, tá? E eles identificaram essa besta como também sendo a Babilônia de Apocalipse 17. Entenderam também ali a respeito da besta que sobe da terra com os 2 chifres, representando os Estados Unidos, ali com os seus 2 princípios, né, que regem a nação, que é o protestantismo e o republicanismo. Também a questão da imagem da besta, que é um retorno, né, um retorno da perseguição religiosa, da intolerância religiosa que houve no passado, só que dessa vez através do mundo evangélico, e a questão da marca da besta, que será a imposição do decreto dominical pouco tempo antes do fechamento da porta da graça ali, e exatamente no mesmo momento em que a chuva serôdia será derramada com grande força sobre o povo, sobre a igreja de Deus. Então, a partir desse momento, alguns anos após o desapontamento, o estudo da escatologia bíblica se tornou muito forte, porque os adventistas queriam entender o que os aguardava dali para frente, o que Deus queria que eles entendessem como povo e quais seriam seus opositores. À medida que os anos iriam se passando, o Satanás iria amadurecendo suas ideias e também colocando-as em prática. E aí, ao longo desses estudos, esse material, um material da Unaspres, chamado Estudos sobre o Apocalipse, faz parte da série Darcon, o volume 7, ele vai trazer 4 fases, em que o Armagedon foi entendido de 4 formas diferentes. A primeira e a última são bem semelhantes, tá? A primeira interpretação é a interpretação dos pioneiros adventistas guardadores do sábado, que perdurou ali, como você pode ver na tela, do ano de 1844 até o ano de 1871. Eles entendiam ali, Tiago White, Ellen White, Bates, John Andrews, que o Armagedon ele se tratava de uma batalha espiritual entre o remanescente e Babilônia. Tá? Então, eles entendiam que esse encontro nada mais é do que a manifestação da mensagem completa a todo mundo
né, da mensagem dos três anjos, que é pregada pelo remanescente fiel escatológico, e ali também a atuação de Babilônia com toda a sua força. Então, eles entendiam que essa batalha entre essas duas classes de reis ali era o remanescente fiel, que guardaria os mandamentos no tempo do fim, e também a contrafação da obra de Deus, que é simbolizada ali pela atuação de Babilônia, justamente no término ali do tempo da graça, em momentos antes também de Cristo voltar, para tentar enganar as pessoas do mundo inteiro, né? Tiago White, ele era o principal, poderia dizer assim, defensor dessa interpretação. Foi um homem que foi muito essencial para a igreja, principalmente por causa do seu posicionamento firme. Mas após a morte dele, em 1871, a gente entra agora em uma nova fase de interpretação a respeito desse assunto, que é o período de Uriah Smith. E aí o irmão Roberto, ele levantou esse ponto. Uriah Smith agora ele vai meio que literalizar a Batalha do Armagedon, e ele vai dizer que essa é uma batalha literal em que a Turquia entraria em declínio, né? Uma vez que a Turquia dominava Israel e também era uma ameaça para o cristianismo, né? Principalmente ali com o Império Otomano. Eles agora entendiam que a Batalha do Armagedon era Deus derrotando, dando fim a esse grande império anticristão. Depois da interpretação de Smith, surgiu um outro período, que é o período de William Spicer, que foi um dos maiores teólogos que a igreja já teve, também foi presidente da Associação Geral, e ali ele vai dar uma nova roupagem, ele vai continuar com a ideia de Uriah Smith, que era uma batalha literal na Palestina, no Vale de Jezreel, porém, entre as nações do Oriente e do Ocidente, aqui a gente começa a ver no mundo político uma polarização mais forte, né? Principalmente ali com o surgimento da União Soviética, com os princípios comunistas, e de um outro lado a fortificação dos Estados Unidos, com o princípio mais capitalista, né? Os pensamentos de esquerda e direita. Eles entendiam que essas nações, com essas filosofias, com essas ideologias, um dia iriam se encontrar para poder resolver esse problema deles, justamente onde ele consideraria o centro do mundo, que é a nação de Israel, e ali como é apontado no Vale de Jezreel, tá bom? Posteriormente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos estudos que os eruditos começaram a realizar a respeito desse assunto, se aprofundando cada vez mais nesse tema, a partir do ano de 1952, eles chegaram a uma última fase, que é a fase que permanece até hoje, e para mim essa é a mais coerente de todas, tá? Vale ressaltar que na época dos pioneiros, por mais que Deus tivesse revelado muitas verdades para eles, alguns deles eram tanto que influenciados por pensamentos externos do mundo evangélico. Então, por exemplo, a ideia de Smith, de Spicer, que o Armagedon é uma batalha literal em vez de uma batalha espiritual, que tem a ver com a contrafação de Satanás, a obra dos três anjos, de Apocalipse 14, ela é uma interpretação mais evangélica do que propriamente adventista, tá? Então, eles infelizmente acabaram bebendo um pouco dessas fontes, mas isso não os torna homens mentirosos ou que queriam prejudicar a igreja, jamais. Foram homens de Deus, Deus os conduziu, mas ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. A própria Ellen White fala em 1903 que Deus não tinha revelado tudo ao nosso povo e que à medida que nós iríamos estudando, a gente ia encaixando melhor as peças no lugar e Deus em nenhum momento iria deixar de atuar com a nossa igreja. Muito pelo contrário, o que existisse doutrinariamente de forma equivocada em nosso meio, Deus levantaria homens para corrigir. Isso é muito claro. Deus ele trabalha com o seu povo que ele levantou nessa terra, né? E aí a gente viu que a partir de 1952 essa visão começou a ser ajustada de forma mais semelhante à primeira, que é a do período dos pioneiros. E eles entendiam que a batalha do Armagedon é uma batalha espiritual, cósmica, universal, sobre a questão do sábado entre o remanescente e Babilônia. Basicamente, quando nós lemos ali o final do livro Grande Conflito, quando nós lemos ali também os capítulos do livro Eventos Finais, em que Ellen White vai falar sobre a questão do decreto dominical, não comprar nem vender, um decreto de morte, e a glória do anjo de Apocalipse 18, como se estendendo para todo mundo, e o mundo todo entendendo que os adventistas estavam certos, e ali Satanás personificando a Cristo, e também utilizando o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo apostatado para poder seduzir as pessoas do mundo a ficarem ao lado da lei dominical. Então, entendendo esses pontos de forma mais clara, que já estavam até de forma delineada, não no contexto do Armagedon, mas no contexto dos eventos finais escritos de Ellen White, eles entenderam
que, na verdade, o Armagedon não tem como ser algo literal, como algumas pessoas vêm defendendo, infelizmente até militando por aí, né? Aliás, fica até uma dica aqui, quando você vê uma pessoa militando muito na igreja sobre determinado assunto, e às vezes parece que ela não fala, não consegue falar sobre outra coisa, você já fique de orelha em pé, porque tem alguma coisa errada aí, tá? A verdade, ela é ampla, conhecimento, ele é vasto, a gente não pode ficar pontuando algumas coisas. E tem algumas pessoas que dão a vida para dizer que é a Turquia aqui, que o Armagedon é uma batalha literal, porque Uriah Smith defendia isso, mas ele esquece que Uriah Smith era homem, e não era e ele foi um homem usado por Deus, mas não era um profeta, né? E a igreja depois corrigiu essa visão, que é a visão que nós temos até hoje, que, em minha perspectiva, é a visão mais coerente que a igreja já teve entre todas essas 4 fases, tá bom? Então a gente pode aqui pontuar a Batalha do Armagedon em alguns tópicos, a batalha final, verdadeiros versus falsos adoradores. É referente também aos últimos enganos, porque, como nós vimos, sinais são realizados, né? Espíritos imundos semelhantes a rãs são enviados aos reis do mundo inteiro a fim de prepará-los para a última batalha, ou seja, a obra de Satanás, ali, esses espíritos são anjos, demônios caídos, com o papel de enganar as pessoas, né? Com a falsa adoração, enquanto o remanescente está com a verdadeira. Tem a ver também com a guerra espiritual e um ponto muito interessante também, com o fim da Babilônia. O fim da Babilônia mística, ele é apresentado de forma preliminar aqui na Batalha do Armagedon, tá? Vamos partir agora para uma interpretação, a interpretação da Igreja Adventista tradicional, que nós seguimos até hoje, né, da última fase, a respeito de como entender essa última grande batalha. Em primeiro lugar, o rio Eufrates. Nós sabemos que um dos meios de interpretar o Apocalipse, irmãos, eu particularmente considero 2 chaves como sendo as principais. Em primeiro lugar, as escrituras do Antigo Testamento. Se você lê o livro do Apocalipse em ligação com as passagens do Antigo Testamento, você vê que em vários momentos João ele está lembrando cenas ou personagens ou eventos que já estavam presentes na Bíblia hebraica, na Taná, no Antigo Testamento. Como, por exemplo, ele vai falar a respeito da igreja a Tiatira, a carta à igreja a Tiatira. Lá é dito que tinha uma mulher chamada Jezabel dentro dela. Mas nós sabemos que Jezabel não existia na época de João, então ele está lembrando uma mulher que viveu na época da nação de Israel no passado, e aí a nossa mente é levada a pensar no que ela fez, e com base no que ela fez, eu consigo entender o que estava acontecendo na igreja de Tiatira, né? Por exemplo, também um outro ponto, a própria Babilônia, que aparece ali no livro de Apocalipse, a primeira menção dela é em Apocalipse 14:8, na segunda mensagem angélica, ela depois aparece com mais frequência no capítulo 17, no capítulo 18 também. Mas Babilônia não existia mais, depois que foi destruída por Ciro, pelos persas, Deus disse que ela não iria se levantar. Então, o que João queria falar com isso? Aí a gente volta para os Atos de Babilônia, para as raízes lá da antiguidade, e a gente entende, de acordo com os feitos dela contra o povo de Deus, o motivo de João citar essa nação lá, né? A mulher que tem um filho para que está prestes a dar luz, ela está grávida com um filho, varão, lá do capítulo 12 de Apocalipse, lembra a nossa mente o relato de Gênesis capítulo 3, verso 15, que Deus suscitaria um descendente da mulher e pisaria na cabeça da serpente, e a serpente morderia o seu calcanhar. A gente encontra Gênesis 3,15 de forma mais abrangente no capítulo 12 do Apocalipse. Então você vê diversas cenas do livro do Apocalipse retornando a episódios do Antigo Testamento. E quando a gente fala a respeito do secamento do rio Eufrates, aqui na sexta praga do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 16, relativo à Batalha do Armagedon, nós também temos um episódio no Antigo Testamento em que isso aconteceu. Né? De antemão, nós já sabemos que o rio Eufrates era o rio que cortava o antigo império babilônico e neobabilônico, e o rio Eufrates era a fonte de sustento para aquela nação. Né? A Babilônia poderia ser cercada por quantos anos fossem o rio Eufrates promoveria todo o sustento agrícola daquela nação. Então, era basicamente o que mantinha aquela nação de pé, o seu sustento, o seu comércio. O rio Eufrates era um grande símbolo para a prosperidade da nação da antiga Babilônia. Tá? Então, aqui eu já tenho uma luz.
Se eu sei que o rio Eufrates é caracterizado no Antigo Testamento como sendo o principal objeto que mantinha a antiga Babilônia, e aqui é decretado que esse rio secou, logo eu já consigo ter uma luz a respeito do que esse texto significa. Né? Se o que mantinha a Babilônia agora, pouco a pouco, está deixando de existir, logo eu entendo que Babilônia está passando por o quê? Por um declínio. Por um declínio. E é incrível pensar, eu vou citar aqui de forma verbal, eu não coloquei no material esse raciocínio, mas nós sabemos que águas em profecia significa justamente povos, nações, línguas e reis. Nós vemos isso em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 15, tá? O anjo interpretando isso para João. E o secamento dessas águas, se nós formos interpretar o Apocalipse de acordo com o seu simbolismo profético, nós conseguimos entender que é justamente o apoio secular, o apoio político, o apoio civil que Babilônia tem, que em algum momento vai declinar, em algum momento vai baixar. E aí agora Babilônia vai ficar o quê? Exposta. Exposta para quem? Para os reis que vêm do Oriente. Incrível que o profeta Jeremias já havia falado sobre isso na época da antiga Babilônia e, como pano de fundo, como background, nós podemos utilizar esse relato para entender o secamento do rio Eufrates aqui em Apocalipse, capítulo 16, verso 12, a respeito da sexta praga. Olha só o que Jeremias escreveu no capítulo 51, versículo 36. Portanto, assim diz o Senhor, eis que defenderei a sua causa, envigarei o mal que lhe fizeram. Secarei as águas da Babilônia. Pera, quais eram as águas mesmo que mantinham a Babilônia? Eufrates. E farei com que se esgotem as suas fontes. Nós conhecemos, de acordo com as profecias de Daniel e também com as profecias de Jeremias e Isaías e também do profeta Ezequiel, que chegaria um momento em que a antiga Babilônia, que mantinha presos os cativos de Judá, de Jerusalém, chegaria um momento escolhido por Deus em que Babilônia iria cair. E a queda de Babilônia proporcionaria liberdade para o povo de Deus que estaria exilado naquela terra, na terra dos caldeus. E o profeta Jeremias ele é até mais detalhista, dando um período de 70 anos, desde a primeira deportação até o tempo em que a queda da Babilônia, da antiga Babilônia, deveria se concretizar. Tá? E quando nós trazemos isso à mente, fica mais fácil agora entender. Né? Porque quando nós estudamos a queda da antiga Babilônia, nós vimos que havia um homem suscitado por Deus para cumprir essa missão. Quem foi esse homem? Nós sabemos que foi o rei Ciro da Pérsia, né? O rei Ciro que governava a Medopérsia. E aí é declarado no livro de Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 1 e 46, versículo 11, o seguinte a respeito desse homem. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e abrir diante dele os portões que não se fecharão. Aqui o profeta Isaías, o texto aqui está Jeremias, tá, irmãos? Aqui embaixo, mas quem escreveu isso foi o profeta Isaías, na verdade. Foi apenas um erro aqui de digitação. Mas é Isaías 45, verso 1, e depois Isaías 46, verso 11, né? Ciro, ele foi um rei considerado por Deus como um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. Deus chama ele aqui de meu ungido. E nós sabemos que a palavra para ungido no hebraico é a palavra Machia, de onde vem a palavra Messias, tá? Então, Ciro, no contexto da queda de Babilônia, ele tem esse papel fundamental de ser o principal agente que promove a queda dessa nação. É ele que corta o curso do rio Eufrates, como nós já conhecemos bem a história, e ali na noite que Belsazar, segundo o relato de Daniel, capítulo 5, estava praticando orgias com os utensílios sagrados da casa de Deus, aí Deus vai lá, escreve Mené, Mené, Tekel e Parzim, e decreta a queda da Babilônia. Nós sabemos que enquanto aquele evento acontecia no palácio real dos caldeus, dos babilônicos, Ciro estava fora da cidade, fazendo justamente o quê? Secando o rio Eufrates. Com qual objetivo? Para que o exército passasse por debaixo dos muros e derrotasse Babilônia. Olha só, quanta luz nós já temos a respeito desse assunto. A sexta praga começou
descrevendo justamente isso. Os rios do Eufrates secaram para os reis que vêm do Oriente. E quando nós vamos para Isaías 46:11, é dito que Ciro, ele vem justamente da mesma posição, da bússola, que os reis vêm lá na sexta praga. Olha só o que diz. Chama um ave de rapina. Deus está citando aqui Ciro, uma metáfora para ele. Desde o Oriente, de uma terra longínqua, vem o homem do meu conselho. E eu disse, e também o cumprirei. Fiz este plano e também executarei. Então a gente já consegue entender uma coisa aqui, que a presença de Ciro e também de Dario, que estava com ele, nós sabemos que Dario, na história, ele é apresentado como Gobrias, né, que era o general de Ciro. Ele vai e invade Babilônia naquela noite em que o rio Eufrates tem o seu percurso cortado, impedido, e ali o rio baixa e eles entram e invadem Babilônia. E aí Ciro representa aqui, de acordo com a profecia, justamente a figura desses reis que vêm do Oriente. Esses reis que vêm do Oriente. Porém, nós estamos falando aqui de uma última batalha. Não estamos falando mais desse episódio passado. Esse episódio, essa história que nós estamos relatando aqui para vocês, que eu creio que os irmãos já conhecem, nós não precisamos abrir a escritura para entender melhor esse texto, é apenas um pano de fundo, meus irmãos, é apenas um background para nós entendermos o que vai acontecer futuramente nessa batalha. E uma vez que esse Ciro representa um tipo de Cristo, um tipo de Messias que salva o povo de Deus da Babilônia, logo esses reis que vêm do Oriente, eles são comandados também por um Ciro que na verdade é o próprio Cristo, que governa o exército dele a fim de que o povo seja liberto da Babilônia espiritual, da Babilônia mística, que se faz presente no último tempo. E aqui no livro Revelação de Jesus Cristo, do teólogo Stefanovich, comentário sobre o livro do Apocalipse, ele traz um pensamento muito interessante a respeito disso que nós estamos falando agora para vocês. Olha, ouçam só o que ele vai dizer. Com a destruição de Babilônia, Deus desejava livrar o povo de Israel de seus opressores e tirá-lo do cativeiro, conduzindo de volta à sua terra pátria. Logo, o secamento do rio Eufrates funcionou como preparação para o livramento de Israel. Da mesma forma que o secamento súbito do rio Eufrates levou à queda da antiga Babilônia, o secamento simbólico do grande rio Eufrates, e ele está citando aqui a sexta praga, é preliminar ao colapso da Babilônia escatológica. E aqui eu queria expandir um pouco mais o pensamento de Stefanovich, e ele não tem esse pensamento de forma peculiar, não é algo subjetivo que ele teve, mas como eu falei para vocês, esse é o pensamento da igreja atualmente, desde 1952. Ele também, os seus colegas de estudo, como João Paulin e outros teólogos que são especialistas no Apocalipse, uma boa parte deles entende que a sexta praga, na verdade, é apenas o começo do colapso de Babilônia. Quando as águas secam, quando Babilônia deixa de ter apoio político e ali ela fica exposta aos reis que vêm do Oriente, mas a queda de Babilônia de forma definitiva não acontece na sexta praga, mas sim na sétima, quando aquelas pedras caem sobre a terra e aí quebra-se, como diz lá na sétima praga, a grande cidade que governava sobre o mundo todo, né? E nós sabemos que ali, de acordo com Apocalipse 17, versículo 18, a grande cidade representa Roma, né? Representa o catolicismo, representa o papado que domina sobre os reis da terra. Então, a queda desse sistema religioso falso apenas começa com o secamento do rio Eufrates, mas vai se concretizar de forma mais definitiva na sétima praga e é delineado de forma mais clara em Apocalipse 17. Ali nós temos o relato da mulher chamada Babilônia, e isso está escrito na própria testa dela, que está sentada sobre muitas águas. Nós sabemos que as águas ali representam o apoio popular, o apoio político. Também aparece a cena ali, também aparece em cena uma besta que sustenta essa mulher. Porém, à medida que nós vamos lendo, o que acontece? Os reis, representados pelaquela besta, agora lutam contra a mulher. E aquelas águas, consequentemente, se secam, e ali Babilônia é exposta e derrotada. Ali, de forma mais clara, nós vemos uma ampliação do que nós lemos aqui na sexta praga,
e na sétima praga de Apocalipse 16. E Apocalipse 18 vai expandir mais essa visão quando fala ali a respeito da queda de Babilônia como consequência da descida da glória do anjo lá de Apocalipse 18, que nós entendemos que é a chuva serôdia e o alto clamor. Quando os pecados de Babilônia vão ficar expostos. E nós vamos trabalhar isso de forma mais clara um pouquinho mais à frente, mais para o final do estudo, como que isso vai acontecer, né? Pronto. Uma outra base para nós entendermos quem são esses reis que vêm do Oriente é o texto de Apocalipse 19. E o que, que nós temos lá em Apocalipse 19? Nós temos a figura de Cristo montado sobre um cavalo branco, que vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acompanhado pelos exércitos do céu, a fim de pelejar justamente contra esses últimos poderes antagônicos ao povo de Deus na história do grande conflito nessa terra. Em Apocalipse 19, a partir do versículo 11 ao 14, vai dizer o seguinte: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Olha só, coroas reais. Ele vem com reis, né? Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. O exército dos céus, e aqui eu coloquei um parêntese, porque quando nós interpretamos de forma mais clara, nós vemos que esse exército dos céus, na verdade, está representando aqui os 144 mil selados, nós vamos ver isso nos outros textos. Os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E vale ressaltar aqui que essas vestes de linho finíssimo, vestes brancas e puras, são exatamente as mesmas vestes que os santos de Deus que venceram usam, né? Você pode ver isso em Apocalipse 19:8, Apocalipse 6:11, 7:9, 3:5 e também o versículo 18 lá do capítulo 3, tá? Olha só, é interessante notar que no Apocalipse é sempre declarado que o povo de Deus, quando aparece no tempo do fim, entrando em cena, ele sempre compõe uma esfera celestial. Como, por exemplo, os 144 mil, declarado aqui em Apocalipse 14, verso 1 e 15, verso 2. Olha o que diz. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Olha só, o Monte Sião. De acordo com o Salmo 48, 2, o Monte Sião representa a cidade do grande rei, a Nova Jerusalém. Então, Deus, João, ele vê o povo remanescente nos últimos dias sobre os céus. E com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Olha só quem se faz presente aqui nesse texto. Cristo, como sendo o comandante, e os 144 mil como os seus guerreiros. Como os seus guerreiros. E no texto do capítulo 15, versículo 2, traz a mesma ideia. Vi como que um mar de vidro aqui, João está tendo uma visão do santuário, misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas. Ele tem essa visão do povo de Deus no céu, porém, quando nós vamos para a realidade, na verdade, os vencedores da besta, eles estão pelejando na terra. Então, a gente tem esse padrão no Apocalipse, que os santos de Deus compõem aqueles que estão nos lugares celestiais. Como diz Paulo no livro de Efésios, de forma bem repetida, e os que fazem parte do mundo, os que estão na terra, todos aqueles que estão na terra. Não é à toa que Apocalipse 13 até generaliza, né, a respeito da adoração à primeira besta, diz que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, né? Então, se todos que habitam representa justamente a oposição ao povo de Deus que está na esfera celestial, né? E qual é o objetivo de eu trazer essa informação para vocês? O objetivo é que os reis que vêm do Oriente, é essa a conclusão que nós temos nessa parte, os reis que vêm do Oriente, como vocês podem ver aqui nessa tabela, na parte do meio, representa justamente Cristo e seu exército. Cristo e o povo dele, vitorioso aqui na terra, que irá vencer os últimos enganos, que irá vencer os últimos poderes que Satanás vai suscitar para poder enlaçar o mundo. E no texto de Apocalipse 19, versículo 15 ao 17, verso 19, diz o seguinte: da sua boca sai uma espada afiada, e para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. O sol fica para qual lado? Para o Oriente. É justamente o local, o ponto cardeal de onde os reis da sexta praga vêm e também o ponto cardeal de onde Cristo e o exército dele vem. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. E vi a besta, olha quem está aqui: a besta e os reis da terra, com seus exércitos. Então, Apocalipse 12 demonstra essas duas classes que já estavam presentes também. Apocalipse 19 mostra essas duas classes que já estavam presentes e relatadas lá no capítulo 16 do livro do Apocalipse, na Batalha do Armagedon. E diz assim: reunidos para fazer guerra contra aquele que estava assentado, montado no cavalo, e contra o seu exército. E aqui nós lembramos de quem? Dos reis que vêm do Oriente. Cristo e os 144 mil, no final do tempo, lutando contra a besta, o falso profeta e o dragão. Esses poderes que se unirão, que irão se unir, que irão estar juntos no tempo final, justamente com o objetivo de vencer o povo de Deus. Mas aí nós vimos ali a partir da sexta praga que, na verdade, quando isso acontece, Babilônia ela vai perdendo o seu poder, vai perdendo o seu apoio, e pouco a pouco ela é desmascarada. Tá? Então, voltando aqui para essa tabela que eu tinha mostrado para vocês há alguns minutos atrás, o secamento do Eufrates nada mais é do que um prelúdio à queda de Babilônia. Os reis do Oriente, quem representa? Cristo e seu exército. Cristo e 144 mil selados que irão lutar nessa peleja final. O remanescente fiel. Quando nós interpretarmos o que significa a palavra Armagedon, a gente vai ter um entendimento maior a respeito dos 144 mil presentes aqui. Tá? E os reis do mundo representam a coalizão da trindade satânica. Pronto. Vamos entrar agora no significado. O significado ali, a etimologia de Armagedon. É dito que se ajuntarem no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A palavra Armagedon aqui está no grego, porque João escreveu no grego, mas quando nós buscamos entender qual é o significado de Armagedon, Armagedon significa montanha de Meguido. E aqui nós vamos, irmãos, de forma bem objetiva e clara, porque o nosso tempo não nos permite ir além, interpretar de forma direta o que significa essa palavra e a que acontecimento do Antigo Testamento ela se remete. Quando a gente procura uma montanha chamada Meguido no Antigo Testamento, essa montanha não aparece. Não aparece, mas nós encontramos uma cidadela, chamada Cidadela de Meguido, que ficava justamente ali no Vale de Jezreel. E aí, quando nós vamos para esse vale, o Vale de Jezreel, no Antigo Testamento, nós encontramos várias batalhas do povo de Deus contra os inimigos deles. E a primeira que aparece é a batalha de Baraque e Débora, quando eles derrotaram Cícera e seu exército, está lá no livro de Juízes 5, 19 a 21. É nesse mesmo vale que morre Jezabel, uma figura muito importante também no Apocalipse, que é representada pela Babilônia do último tempo. Está lá no livro de 2 Reis 9, do 30 ao 37. Também a morte do rei Josias, em 2 Reis 20, 23, 29, 2 Crônicas 35, 22. E também nós encontramos relato da vitória de Gideão sobre os midianitas, em Juízes capítulo 7. Mas todas essas batalhas, irmãos, aconteceram em terreno plano. Não aconteceram em nenhuma montanha. Mas quando nós buscamos uma montanha que há no Vale de Jezreel, por mais que não seja chamada de Meguido, nós encontramos o Monte Carmelo. E aí agora a cena do Armagedon fica mais clara. Duas classes se encontrando nesse monte. E aí nós conhecemos o relato que está descrito lá em Reis, 1 Reis, no capítulo 18 em diante, que é quando Elias vai desafiar os profetas de Baal. Quando Elias vai desafiar os profetas de Baal. E os teólogos adventistas, por não acharem outro monte no Vale de Jezreel, somente o Monte Carmelo, aqui é compreendido como o Monte Carmelo representando justamente a montanha de Meguido, onde acontece a batalha do Armagedon, entre
o verdadeiro adorador e os falsos adoradores. Quem é o verdadeiro Deus? O Deus de Elias ou o Deus representado ali pelos profetas de Baal e Azerá? E é incrível que quando nós, com a mente já focada nos eventos finais, como já foi apresentado aqui várias vezes, a questão do decreto dominical, a questão da observância do sábado como selo de Deus, para mostrar quem é o verdadeiro Criador, a questão da observância do domingo, que é uma contrafação disso, quando a gente vai e retorna para a cena do Monte Carmelo, nós encontramos o mesmo contexto dos eventos finais que nós acreditamos que irão acontecer. Em 1 Reis 18, versículo 17 e 18, Elias vai se encontrar com Acabe. E aí o verso 17 declara assim: quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu não tenho perturbado a casa de Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Aqui nós encontramos a frase-chave: abandonaram os mandamentos do Senhor. E aí agora Elias entra em uma peleja com aqueles homens, com a nação de Israel, com aquela nação apóstata, cuja cabeça da apostasia era justamente quem? Jezabel, representada pela Babilônia, a mulher que prostitui os reis do mundo inteiro no Apocalipse. E aí Elias, ele cumpre a missão justamente do remanescente, daquela parte que sobrou, que guardava os mandamentos de Deus. E ali Elias vai desafiar os transgressores da lei do Senhor. E ali ele mostra evidentemente quem é o verdadeiro Deus. Até aqui, meus irmãos, para mim já muita luz foi concedida pelo Senhor a nós. Muita luz. Eu dou glória a Deus por isso, porque o futuro para nós não é incerto. Nós estudamos o passado e encontramos uma repetição dos mesmos eventos, os mesmos princípios, se debatendo os princípios de Deus contra os do inimigo, só que agora em uma nova roupagem no futuro. E aí Elias declara, em 1 Reis, capítulo 18, verso 30, declara o seguinte: enquanto eles estavam lá construindo o altar, Elias restaurou o altar do Senhor. O texto diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. E olha o que Elias fez. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Que estava em ruínas. Os adoradores de Baal, de Azerá, encabeçados por Jezabel, é que tinham feito a nação entrar naquela condição. E aí Elias aparece aqui como sendo o agente que deveria trazer o conhecimento do verdadeiro Deus para aquele povo. E aqui o remanescente fiel entra no contexto da batalha final. O remanescente fiel pergunta: por que vocês abandonaram os mandamentos do Senhor? E aí agora é feito um desafio. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus? E nós sabemos que em um momento a chuva serôdia irá cair sobre nós. E quando a chuva serôdia cair sobre nós, produzirá um efeito conhecido como alto clamor. E quando o alto clamor começar, nós sabemos que já começou, mas não na plenitude que Deus quer que ocorra. Não na plenitude. Eu acredito, irmãos, que nós não chegamos nem no começo do alto clamor. De acordo com a condição que nós estamos, de forma alguma. Ainda tem muitas coisas a Deus operar em nosso meio. Ainda há muitas obras a serem construídas em nosso caráter que não foram ainda edificadas. Mas quando esse momento chegar, o altar do Senhor será restaurado. E sabe o que isso significa? A verdadeira adoração, o conhecimento do verdadeiro Deus irá expandir-se por todo mundo. E quando isso acontecer, as águas de Babilônia, as águas do Eufrates começam a secar. Porque Babilônia agora vai ser desmascarada. Por quem? Pelos reis que vêm do Oriente. Cristo e os 144 mil que permanecerão firmes até ver o Senhor voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. E aqui nós precisamos entender um outro ponto, porque a batalha em si acontece no contexto da sexta praga.
mas a preparação para ela não. Isso é algo que Satanás vem idealizando e produzindo há muito tempo. E aqui eu vou voltar em uma citação de Ellen White, em que ela vai nos dar a entender esse raciocínio. Olha só, irmãos, leiam comigo aqui o que Ellen White escreveu em Cartas e Manuscritos, no ano de 1890, volume 6, em que o Espírito Santo conduziu essa mulher a escrever as palavras: o tempo atual é solene e terrível para a igreja. Olha só, o tempo atual. O Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está regimentando suas forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro. Ela aqui está citando o ocorrido lá na sexta praga da Armagedon, mas no momento atual, ou seja, a batalha acontece naquele momento, todavia, a preparação começa antes. É uma preparação paralela à mensagem dos três anjos. Aí ela continua dizendo: ajuntando sob sua bandeira, a fim de serem treinados para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí, voltando para o slide em que nós estávamos, no contexto ainda da restauração, e no livro aqui, Pelo Sangue do Cordeiro, do pastor Wanderlei Dornelles, na página 139 e 140, ele vai declarar o seguinte: paralelamente à obra do remanescente, iniciada em 1844, as forças opositoras também caminham para a formação de uma coalizão global. O Apocalipse revela esse movimento na visão dos três anjos, espíritos imundos, de Apocalipse 16, 13. Eles se dirigem aos reis do mundo inteiro com o objetivo de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, nesse slide, você consegue entender quando que começa essa preparação. Nós sabemos que o tempo do fim começou em 1798, e a partir daquele momento Deus começa a suscitar homens para restaurar a última verdade a ser entregue a esse mundo. E ali o ano de 1844 é o estopim para isso, é o ponto de partida, porque é ali que é compreendida a terceira mensagem angélica, que é relativa aos mandamentos de Deus, a doutrina do santuário celestial e também da justificação pela fé, de forma mais clara ali, com o passar das décadas. E aí, de forma paralela, Satanás também começa a atuar para contrafazer essa obra, que é a obra justamente dos três espíritos imundos da sexta praga, né? E aí nós vamos entender a interpretação clássica adventista a respeito desses três espíritos imundos, e nós entendemos que a besta ali mencionada representa o papado, a mesma entidade da besta que emerge do mar. O dragão ali é representado pelo espiritismo e o falso profeta pelo protestantismo apostatado, lá é representado pela segunda besta de Apocalipse 13, né? Aliás, tem um ponto importante aqui, porque nós entendemos que o falso profeta ele é a segunda besta, porque ele opera sinais, né, para seduzir as pessoas, e sinais ali são prodígios, milagres, ou seja, ele faz obras de um verdadeiro profeta, só que sobre a tutela, sobre a condução, sobre o aio de Satanás, né? E aí cada um desses três espíritos imundos representa também uma atuação dessas três entidades no tempo do fim, da besta, do dragão e do falso profeta, dessas três grandes religiões que irão se unir para promulgar os últimos enganos, para poder tentar combater o Elias escatológico, o terceiro Elias. E aí o papado ele é responsável principalmente pela santidade do domingo, né? A emissão do decreto dominical nada mais é do que uma adoração à besta, conforme nós sabemos que está descrito em Apocalipse 13. O dragão, o espiritismo, entra ali com a imortalidade da alma e as curas sobrenaturais que já são realizadas ali a partir do surgimento do espiritismo moderno. Aliás, Ellen White ela vai falar disso de forma mais detalhada no livro Primeiros Escritos, quando ela tem a visão ali do espiritismo e das batidas nas portas nas paredes da casa da irmã Fox, das irmãs Fox ali, o berço do espiritismo moderno, justamente no mesmo contexto em que o terceiro anjo começa a atuar. E o falso profeta, o protestantismo apostatado, entra com a questão da imagem da besta, né? Que aí é importantíssimo, porque sem a imagem da besta, a santidade do domingo e a imortalidade da alma não vão ser disseminadas a todo mundo de forma obrigatória, né? Que tem a ver com a união entre a igreja e o Estado, o mundo evangélico se unindo ali com o poder civil norte-americano,
Aqui eu recomendo o capítulo 25 do livro Grande Conflito, em que Ellen White ela vai delinear ali de forma mais clara, né, a respeito da terceira mensagem angélica, em que ela diz ali que a união entre igreja e Estado vai começar nos Estados Unidos, isso representa a imagem da besta, e é isso que vai dar força para o domingo ser imputado como uma lei civil na sociedade norte-americana e depois se espalhar para o mundo. Lá ela vai declarar isso de forma mais objetiva, tá? No livro Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 150 e 151, Ellen White ela escreveu o seguinte: quando o protestantismo estendeu os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, você vê aqui o quê? Uma tríplice união com o objetivo de enganar as pessoas, de enganar as pessoas forçadamente. Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. No Grande Conflito, página 588, ela diz: mediante dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, os três espíritos imundos, representados pelas três entidades. E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Satanás tentará atuar, irmãos, nesse momento, como nunca antes, porque agora os seus enganos irão ser generalizados de uma vez por todas para todo esse mundo. E as pessoas serão obrigadas a seguir. Mas, por um outro lado, Deus também estará atuando como nunca antes da história dessa terra. Algo peculiar vai acontecer. Existe um plano de Deus que ainda não se concretizou nesse mundo, irmãos, mas vai se concretizar com nós, o povo dele, que vivemos na última geração e nos últimos dias, que é o conhecimento da sua glória, o conhecimento do seu caráter para todo mundo. Leia esse texto que está na tela aí. Todo mundo testemunhará a glória de Deus através de nós. Quando o Espírito Santo descer, o terceiro Elias será revestido de poder. E esse poder irá desmascarar os falsos adoradores e também os falsos sistemas religiosos que buscam apresentar-se como sendo vindo de Deus. Da mesma forma que os profetas de Baal e de Azerá estavam dentro da nação de Israel, e aquilo aparentava ser uma manifestação do próprio Deus, porque Israel era conhecida por adorar o Deus eterno. Elias vai e mostra quem eles verdadeiramente são. Conduzidos por Satanás. O poder que eles exercem não é um poder que vem dos altos céus, mas Elias será acompanhado pela glória do Senhor. E aí, no final dessa batalha, quando tudo estiver prestes a encerrar-se, e aqui eu finalizo nossa ministração desta tarde, quando as coisas tiverem chegado no limiar, talvez algumas pessoas pensem que a nossa obra vai caducar, ou que ela vai cair por ladeira abaixo, mas não é assim que a pena profética descreve o final da nossa obra. Ellen White, em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 410, escreve o seguinte: os baluartes de Satanás nunca hão de triunfar. Lembra do secamento do rio Eufrates? Babilônia vai ficar exposta e a verdade de Deus irá humilhá-la. E o mundo todo conhecerá quem é o verdadeiro Deus e os verdadeiros adoradores. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como capitão do exército do Senhor, derrubou os muros de Jericó. Assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor. E serão derrotados todos os elementos oponentes. Meu irmão, ao findar essa ministração, ao findar esse estudo, tem muitas coisas que nós poderíamos ver aqui, mas eu coloquei apenas o suprassumo, o mais essencial para nós estudarmos, porque o tempo não convém. Esse estudo aqui demoraria mais de uma hora, mais de 1h30, para a gente poder
delinear cada ponto, mas aqui nós vimos que se refere à batalha final e os dois reis, de um lado, os reis que vêm do Oriente, Cristo e seu povo pelejando e derrotando Babilônia, mas no mesmo tempo Satanás busca a força dos reis do mundo inteiro, mas no final ele será desmascarado pelo povo de Deus. E eu e você somos convidados, irmãos, a fazer parte deste exército. Levante-se, deixe a glória de Deus brilhar sobre a sua face. Não retenha, irmãos, o poder que veio do mais altos céus. Não retenha, não permita com que a obra do Espírito Santo em nós seja vista apenas como algo futuro, porque não é assim, tem que ser visto como algo presente. Caso contrário, passarão anos, anos e anos e nunca terminaremos a obra que o Senhor nos confiou. Mas eu e você somos mais do que convidados, nós somos convocados e alistados para esse exército, e dele jamais sairemos. E com Cristo e através dele, iremos resplandecer o conhecimento e a glória do verdadeiro Deus por todo esse mundo. E as hostes de Satanás nunca hão de triunfar sobre a igreja de Deus, porque o fundador dessa igreja disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém. Olá, Caio. Muito obrigado. Que mensagem poderosa. Deus seja louvado pelo seu ministério. Estarei continuando orando por ti, tá bem? E que almas sejam salvas, pois Deus está preocupado com duas coisas: a minha, a sua alma e pessoas salvas. E que nós possamos fazer a nossa parte, desempenhar Deus agindo em cada um de nós. Muito obrigado, Caio, pela disponibilidade. Sei que o tempo de seu é curto aí, mas eu gostaria que você fizesse, então, uma oração neste momento, por favor. Com certeza. Vamos convidar os irmãos a baixarem as vossas frontes, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, bendito és tu, Senhor, por toda a eternidade, e a ti nós somos gratos pela oportunidade que nos deste de compreender os eventos que foram delineados por ti, Pai, para finalizar a história do grande conflito nessa terra. Mas o Senhor não apenas nos deu conhecimento dos eventos, mas também preparou a vereda, Pai, para que pudéssemos andar no caminho da justiça. E eu te suplico, Pai, que de modo algum o Senhor nos permita apartarmos do teu caminho, da tua salvação. Nos faz, Pai, enxergar as realidades do mundo eterno, do mundo vindouro. E não permita, Pai, com que venhamos a estar alienados da tua obra, da tua missão. Continue a conduzir cada alma que está presente aqui. Reaviva-nos, perdoe-nos as falhas, Pai. Apague os pecados do teu livro de registro e sele com o sangue de Cristo o nosso nome no livro da vida. É isso que eu te suplico e que eu te agradeço. Em nome de Jesus, abençoe também a restante das palestras que haverão aqui e que a vida do irmão Roberto seja agraciada pelo teu Santo Espírito para que ele continue difundindo a mensagem da salvação para esses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém.